estamos falando sobre a Lei de Cotas Raciais, que beneficia alunos da rede pública de baixa renda, negros, pardos e índios. Envie sua pergunta, o nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Continuamos conversando com Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, uma associação civil que atua na defesa das causas populares. Silvio, vamos ouvir mais uma pergunta da população? Vamos lá. Hoje o mercado de trabalho está bem competitivo. As pessoas que entraram nas universidades pela lei de cotas, eles vão ter a mesma oportunidade que tem as pessoas que não entraram nas universidades pela mesma lei de cotas? Essa é a intenção. A lei de cotas não faz sentido se não houver a garantia das mesmas oportunidades aos cotistas. Vamos já ouvir a próxima pergunta, que é do Jeremias, mais uma do Jeremias, o zelador. Por que as autoridades dizem que o racismo no Brasil está sendo combatido e é tão difícil fixar uma cota de estudo para os negros? Porque é uma resistência mesmo. Quem sempre esteve acostumado a mandar, a discriminar, a ter privilégios, agora numa quadra em que, no momento em que se vê, né, é obrigado a repartir aquilo que sempre teve, obviamente que vai reagir e não vai gostar. Vamos ouvir a próxima pergunta. Se essas vagas não forem preenchidas, qual a resposta, o que essas universidades vão fazer com esses estudantes e com esses alunos negros, brasileiros, pobres, afrodescendentes, carentes, deficientes, se essas vagas não forem preenchidas? A pergunta, Antônio, é importante. Eu acho que duas maneiras de responder. Primeiro, em relação ao não preenchimento das vagas disponibilizadas. A legislação, a portaria do Ministério da Educação já disse que as vagas serão redistribuídas também, né, inclusive sobrando vagas para os não cotistas, né, enquanto a isso não tem problema. Agora, acho que a pergunta dele é a seguinte: se não se conseguir preencher as vagas, né, veja, essa é uma questão importante que o governo tem que ficar muito atento, né? Isso aí é outra ponta, né? Dar as condições para que as pessoas cheguem até a universidade, o que não se resolve colocando a cota na universidade. É um processo já que começa fora dela. Com certeza. Próxima pergunta, quem faz é o Wellington. Por que não se estender esse espírito da lei de cotas de inclusão para a USP, Unicamp e Unesp? Por que as universidades estaduais do estado de São Paulo, elas insistem em adotar um sistema de bonificação, que no meu ponto de vista é um sistema para inglês ver? Ele tem razão, é para inglês ver mesmo, porque se a gente for observar o Inclusp da USP, conseguiu nos últimos anos, aí, acho que, salvo engano, desde 2006, incluir uma quantidade ínfima de pretos e pardos. Então, é um programa ineficiente do ponto de vista da inclusão racial. Agora, USP, Unesp e Unicamp, logo quando o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade das cotas, eles já se apressaram, por meio de suas reitorias, dizer que não implantariam as cotas, como numa afronta, né? E além das cotas, elas não valem para as universidades estaduais. Isso, elas são para as universidades federais, ou seja, ligadas ao Ministério da Educação, e para as escolas técnicas também de nível médio. Tá? Não se incluem nas universidades estaduais. Então, há uma resistência mesmo das estaduais aqui de São Paulo, fundamentalmente, implantação da lei de cotas, e o povo precisa cobrar, o povo precisa resistir a esse tipo de coisa que é inaceitável. Silvio, um aluno do ensino que estudou a vida inteira numa escola pública e que, por acaso, um ano da vida conseguiu estudar numa escola particular, seja por bolsa, ele está fora da lei de cotas? Pois é. A lei, isso aí vai ser objeto de discussão, mas a lei, ela fala que os alunos têm que estudar integralmente, ter feito o ensino médio integralmente em escola pública. Então não existe a exceção para o aluno que estudou um ano, mesmo que for um ano, em escola particular. Tem que ter cursado integralmente. Silvio? Olha, eu acho que isso é muito complicado, né? Porque muitos alunos tiveram bolsa, estudaram com bolsa, muitos alunos, ainda que tenham estudado um ano em escola particular, houve uma mudança, acho que no padrão de vida. Eu acho que esse é um aspecto da lei que a gente poderia rever, sim. Enfim, eu acho muito complicado. Nós vamos ouvir agora a pergunta que o Frei Davi fez. Se a autonomia universitária existe há tanto tempo, por que os reitores e o conselho universitário nunca colocou a autonomia universitária para incluir pobre, negro e indígena? Agora que a lei veio,
é que eles estão dizendo que a lei está ferindo a autonomia universitária, que eles negaram botar em prática? Por quê? Essa pergunta, Freda, é crucial porque a arma que as universidades federais, e são contrárias, né, os reitores, os seus reitores, aqueles que estão hoje mandando as universidades federais, estão querendo já levantar contra a lei de cotas. E as estaduais de São Paulo também, para não implantarem as cotas. Que é a autonomia universitária, explicando para as pessoas aqui. As universidades, a Constituição diz que elas têm autonomia, ou seja, que elas têm uma certa liberdade, um espaço de liberdade em que elas podem definir os seus currículos, o que elas vão ensinar, como é que os alunos vão interagir com os professores, como é que vão organizar o seu processo de ensino, a questão financeira também. Então, vejam, você tem essa autonomia universitária, está no artigo 207 da Constituição. Agora, só que tem uma coisa, essa autonomia ela tem que ser vista de maneira relativa. Não tem autonomia, ninguém é livre para desobedecer à Constituição Federal. E a Constituição determina que o Estado brasileiro deve, sim, se pautar pela promoção da igualdade. E a igualdade, promover a igualdade é lutar contra a desigualdade. A universidade não está fora disso. Né? Então, esse argumento da autonomia universitária é um argumento que vem de uma leitura oportunista, a meu ver, da Constituição Federal. O Pedro Henrique é estudante e tem uma pergunta bem interessante. Vamos ouvi-lo. Após a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, não se foram criadas políticas públicas que reparassem as desigualdades sofridas pelos negros no entardecer do processo histórico. A minha pergunta é o seguinte, por que a sociedade entende a lei de cotas como um desrespeito aos direitos iguais no Brasil? Bom, muito pelo contrário, depois da abolição foram criadas medidas que dificultaram ainda mais a vida do negro. Então, veja, por que a sociedade ela entende como sendo um privilégio o que é um direito? Porque o racismo, ele, por conta do processo de escravidão, acabou naturalizando essa inferioridade do negro. Então é comum que as pessoas achem estranho que o negro ocupe certas posições, né? Por exemplo, eu sou formado pela USP, né? Eu tenho uma graduação, uma das minhas graduações é lá, sou doutor pela USP, pela Faculdade de Direito, e é sempre estranho, né, quando eu estou em algum evento, alguma coisa do gênero, verificar que eu sou o único negro que me encontro nessa posição. A gente precisa começar a combater esse tipo de coisas e a política de cotas é fundamental nesse sentido, porque a gente já começa, no espaço da universidade, a naturalizar a presença do negro. E não vão acontecer coisas como aconteceram na USP há um tempo atrás, quando um jovem ele foi vítima de violência policial. Quando estavam outros jovens brancos, o policial achou que ele, o único negro, não era aluno de lá, né? E foi agredi-lo e chegou a sacar a arma e apontar para ele, né? Então vejam, se a gente não começar a naturalizar a presença do negro nos espaços de poder, a gente não vai conseguir construir um país democrático, um país justo, não. Silvio, muito obrigada pela sua participação Eu que hoje. agradeço. Obrigada por ter aceito o convite. Foi muito bom o nosso papo. Puxa, obrigado. Agradeço muito. O Bom para Todos terá serviços e informações que são do seu interesse. Então faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.